Um bom dia para você. O Senhor me despertou com essa palavra no meu coração para me entregar para você neste momento. Quero te pedir que você preste atenção à direção de Deus para a sua vida, o que Deus está falando com você. Fica aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8 e o versículo 9. Se você quiser me acompanhar, pegue aí a sua Bíblia. A minha versão aqui é das bem antigas, né? Das mais antigas. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os caminhos, assim são meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha só, nossos pensamentos são bem limitados, não é? Nós pensamos algumas coisas, temos algumas ideias mirabolantes às vezes e achamos que a nossa ideia é fantástica e às vezes achamos até que a nossa ideia foi Deus que deu. É, porque tem muitas pessoas que às vezes estão ali, de repente tem um pensamento e pensam, é uma revelação de Deus, é Deus me revelando. Nem tudo o que você pensa é revelação de Deus, não. Você precisa prestar bastante atenção, presta atenção o que Deus está dizendo aqui, o que esse coroa está falando, o que Deus está usando aqui, esse coroa para falar para você, que a gente já tem alguns dias nessa estrada andando e a gente já viu muita coisa e Deus nos usa para, às vezes, dar um conselho para alguém sobre experiências próprias nossas, sobre vivências, sobre o que vemos, o que já outrora vivenciamos, avistamos, nós constatamos na vida de outras pessoas também com o passar do tempo. E tem muitas pessoas que acham que porque pensa uma coisa, porque jejuou um dia inteiro, 3 dias, e teve um pensamento, acha que é Deus falando, é Deus revelando. Não, calma, muita calma nessa hora. Nós temos muitos pensamentos próprios, e se não bastasse isso, tem umas ideias que o inimigo dá para alguns servos de Deus, sim. Não se engane. Já pedindo perdão aqui, mas eu não vou cortar o vídeo, a gente vai tirar direto. Deixa as falhas aqui. Olha só, presta atenção. Às vezes você tem um pensamento, porque jejuou muito, está muito santificado, sabe? Você se acha acima da média. Acima da média. Eu conheço muito isso. Chama-se exaltação. Eu já tive isso muito. Tava vários dias de jejum, de santidade, só tava faltando criar asa para voar. Um crente santarrão mesmo, santarrão como se diz. E nesse momento, você começa a se exaltar e achar que tudo que você pensa é Deus que está lhe dizendo. Tudo que você toma, cada decisão que você toma, Deus está com você na decisão. Então é nesse momento que você precisa entender que os pensamentos de Deus são maiores que os seus. Olha só. E como você vai saber os pensamentos de Deus? Você vai saber agora. Agora. Deus está me usando. Deus usa outros profetas, sabe? E tem pessoas que, às vezes, eles atingem um grau de santidade que acham que Deus fala diretamente com eles. Não usa outras pessoas. E não é assim. Não, não é assim. Deus sempre usou pessoas para falar com outras pessoas por causa disso. Porque às vezes você pensa uma coisa e não é Deus, e você acha que é Deus. Às vezes você pensa uma coisa, é você mesmo, e você pensa errado, e não é o pensamento de Deus. Então Deus usa profetas, Deus usa pessoas, e pessoas simples. Quando eu falo profetas, não quero dizer intitulados profetas, mas profeta é aquela pessoa que Deus está usando para falar com você. Pode ser uma criança, tá? E você muito estudado, pode ser uma pessoa leiga, pode ser uma pessoa sem estudo que está falando com você, mas você não dá atenção porque acha que você é muito sábio, muito sábia. Preste atenção, os pensamentos de Deus são os pensamentos que vão
me elevar. Os pensamentos de Deus são os pensamentos que vão me fazer chegar no lugar certo. Não é o que eu estou pensando, sabe? Não é o que eu estou planejando, não é a minha ideia fantástica, mas é a revelação de Deus realmente. Quando Deus mostra os pensamentos dele para nós. E eu me lembro de um amigo meu, ele bem casado, abençoado, e ele chega para mim. Ele tinha um cargo eclesiástico. E ele chega para mim: olha, pastor, isso foi há mais de 10 anos atrás. Olha só, pastor, eu queria dizer uma coisa pro senhor. Ele tinha um cargo eclesiástico um pouco menor que eu mesmo, mas que não faz diferença nenhuma, que ninguém é melhor do que ninguém. E aí ele disse: olha, é o seguinte, pastor, olha, é o seguinte, Deus me revelou, eu tive uma visão, foi um sonho, eu sonhei, e com eu estava na igreja, aí chegava do meu lado uma mulher assim, 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 e quando ele despertou, ele teve a revelação de que aquela mulher seria, a revelação, o coração dele falando com ele, que aquela mulher seria a sua esposa. Aí eu falei para ele, eu falei não, eu tentei falar. Quando eu fui abrindo a boca, ele disse: eu não aceito o conselho de ninguém, porque foi Deus que falou comigo. Aí eu, fiquei na minha, não pude falar mais nada, não é? Diante de um argumento desse, foi Deus que falou com ele. E ele está na igreja, olha só. Ele está na igreja e a mulher do sonho chega do lado dele. E deu tudo certo. E ele largou a mulher dele com filho, com tudo, e acha que era de Deus. Agora, como o senhor sabe que não é de Deus então? Se foi uma coisa tão bem casada? O tempo mostra muitas coisas, não é? O tempo passou e essa mulher, que era de Deus, segundo ele na vida dele, arrumou outro homem e deu um pé aonde nós não podemos falar pela nossa educação. Aqui no YouTube, né? Somos mais educados ainda aqui no YouTube, né? Tem palavras que a gente não pode falar aqui. Eu sou bem franco, eu falaria, se nós estivéssemos aqui conversando pessoalmente. Ela deu um pé lá. Olha só. Veja bem. Deus diz aqui, é Isaías, é a palavra de Deus, 55, versículo 9, e versículo 8 e versículo 9. Preste atenção. Os pensamentos de Deus, eles são maiores do que o seu. Não vá pelos seus pensamentos. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E você mesmo pode constatar isso se tiver um pingo de humildade. Que já pensou uma coisa, eita, é de Deus, aí vai, quebra a cara. Mas não, é porque deve ter alguma coisa. Eles pegam um remendo, sabe? Eu já vi umas profetadas bem interessantes. Que eles profetizam, aí quando não dá certo, eles, não, a sua fé não alcançou. Caça um defeito em alguém para não assumir a responsabilidade de que errou. Isso é falta de humildade. Isso chama-se falta de humildade. Não reconhecer que está errado, não dar o braço a torcer. O senhor já errou? Já errei. Quebrei a cara. Para aprender. Porque na exaltação, quando eu estava faltando criazinha de anjo, com tanta santidade na minha vida, eu não ouvia ninguém. E tudo que eu falava era meu decreto, eu era o rei. Eu mesmo fiz meu trono. Eu não atendia ninguém. Deus falou comigo, eu dizia. Foi Deus que mandou, Deus que falou. E eu passava, ninguém ficava na minha frente. Fazia que meus idosos passavam por cima de tudo. Ou seja, sem ouvir ninguém. Não ouvia nada, ninguém. E Deus usando as pessoas. Mas eu estava tão santo, era muito jejum, muita consagração, muita coisa. Realmente, muito poder. E aí quando fica cheio de poder, né? Já prestou atenção? A ignorância reina. Reina, o ser humano é carnal. 3 dias de jejum. Tá mais na carne ainda, que ele tá mais ignorante do que o que já era antes. Mais na carne. Sim ou não? É o conselho para você que Deus está me trazendo aqui, tá? Tô sorrindo que eu gosto de sorrir. Não era nem para estar sorrindo, era para estar bem sério aqui, né? Irmão, Deus está mandando. Com aquela voz. Agora eu lembrei de uma irmã que uma vez
Ela veio de outro ministério, estava na nossa igreja e terminou um culto, uns 20 anos atrás, não, 15 anos atrás mais ou menos. Terminou um culto e ela chegou e disse: eu queria que o senhor me desse uma palavra. E eu fui, orei, o senhor me revelou a palavra, abri, li. Deus me usou para falar com ela e eu falei como estou falando aqui. E ela disse: não dá para crer no senhor dessa forma. Eu digo: como assim? Não entendi. O senhor fala muito manso. O senhor fala muito tranquilo. Se fosse como o pastor da minha igreja que fala assim, eu acreditava, mas não tem como acreditar. O senhor fala muito. Tá vendo? A ignorância dos homens. Eles só acham que Deus usa uma pessoa se for gritando. Essa é a realidade de muitos que jejuam muito, que oram muito. Acha, tem isso, que Deus só usa uma pessoa no grito. Você acha mesmo? Você não é surdo, né? Não precisa gritar, precisa. É só, então, aumenta o volume aí, se tá baixo, do celular, da televisão, e vai me ouvir bem mais alto. Não precisa gritar. Não precisa gastar a garganta à toa, o que eu já fiz muito no passado. Que era assim que me ensinaram. E depois eu fui caindo a ficha, que não é assim. Não precisa de gritos, de escândalos para Deus falar. Deus fala através de uma criança, mansamente. Não precisa de escândalo. Aliás, o apóstolo Paulo falou isso, dizendo: olha, se eu for com vocês, se eu for ter com vocês falando em outras línguas, e se vocês ficar falando muito na igreja em outras línguas, o pessoal vai dizer que vocês estão doidos. Então fale palavras que dá para entender. O apóstolo Paulo falou isso. Novo Testamento, viu? Novo Testamento. Olha só. Eu poderia estar falando trilhões de línguas aqui. Como diz o apóstolo Paulo, eu falo em muitas línguas. Mas por que o senhor não está falando em línguas? Desnecessário. Você não vai entender? Vai entender? Não vai entender. Então a gente deixa os mistérios para nossas orações, que Deus entende, sabe? Deus entende. A Bíblia diz que quem fala em língua não fala a homens, mas fala a Deus. E Deus entende a sua oração em mistério. Entendeu? Então, entenda. Pare e pense. Deus está dizendo para você: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E como você vai saber os pensamentos de Deus? Com humildade. Preste atenção que Deus está falando através de outras pessoas. Escute. Às vezes, quanto mais Deus usa pessoas para falar com você, mais valente, mais braba, mais valentona, mais valentão você fica. Calma. Calma aí. Deus está falando. Deus está falando e você não tem paciência nem para ouvir. Já sai do vídeo. E já deixa o like negativo ou não dá o like. Tá? Deus está te abençoando com essa palavra. Deus quer o teu bem. Ouça conselhos. Deus trabalha através de conselhos. Olha só. Quando o rei ia para a guerra, ele era sábio, ele entendia. Davi e os outros reis. O que era que eles faziam? Ouvir os conselheiros. Ouvir os conselheiros. Vamos, não vamos? Como é que nós faz? Como é? O cara podia saber tudo, mas tinha que ouvir conselho de uns 10, analisar os conselhos para ir pelo melhor caminho. O caminho de Deus. Amém? Diga amém aí. Coloca nos comentários aí amém, se você recebeu. Eu quero orar por você. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus de Nazaré, eu te peço um coração humilde, humildade nesse coração do teu filho, da tua filha, Senhor, paz na alma, que o Senhor abra os olhos dele e dela para que eles possam enxergar, meu Pai, enxergar o que o Senhor está falando, o caminho que o Senhor está dando para eles trilhar, Senhor. Não deixe eles andar nos próprios caminhos deles, Senhor, porque os caminhos deles não vão dar em nada, mas o teu, Senhor, vai dar em vitória, vai dar em paz, em prosperidade, em portas abertas, em saúde, em alegria, em felicidade. Em nome de Jesus, amém. Receba saúde no seu corpo e na sua alma, em nome de Jesus. Receba uma bênção de saúde aí, diga amém para essa bênção de saúde. Que Deus está tocando agora no seu corpo, no seu físico e na sua alma. Tem umas feridas aí que estava supurando, que Deus está colocando uma pomada santa para sarar, tá? Fique na paz do Senhor. Tenha um bom dia, em nome de Jesus. Amém.